é fundamental. Adaptar a comofilia à vida atual. Começa pela redução do tempo de prática desportiva, começa pela facilitação da entrega nas coletividades dos pombos, começa pela motivação dos prémios chorudos, e não é prémios da bamijona, como se costuma dizer, que se praticam, não é só a determinada altura aqui no distrito preocuparam-se para ter uma festa final, ter lá muita gente, entregavam diplomas a uma pessoa, para as pessoas ir buscar um diploma. É preciso muitos diplomas, muitos prémios, é preciso prémios que eventualmente tragam recordações. Muito bom dia a todos. Temos hoje connosco o Dr. Manuel Nogueira dos Santos, um colombófilo e dirigente que não necessita de apresentações. Já foi presidente desta casa, a Associação Colombófila do Distrito do Porto, já foi candidato à presidência da Federação Portuguesa de Colombofilia e atualmente é o presidente nacional do Conselho de Arbitragem /Standard. Estamos na tarde de 6 de julho de 2026, este é o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. Dr. Nogueira dos Santos, muito bom dia. Bom dia. O Dr. Manuel Nogueira dos Santos já foi presidente da associação, como atrás referi. Foram anos em que se sentia uma grande motivação por parte dos colombófilos. Lembro-me de uma das grandiosas distribuições de prémios dos campeonatos distritais, realizado no Casino da Póvoa de Varzim. Dr. Nogueira dos Santos, face à acentuada perda de praticantes verificada nos últimos anos, a colombofilia tradicional, como a conhecemos, tem possibilidade de sobrevivência? Sendo que poderia ter contribuído para um outro caminho a quando das suas candidaturas? Ora, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Estamos aqui na fase de transição. Bom dia. Começo por agradecer o convite de estarmos aqui a falar de colombofilia, falarmos de problemas que possam acarretar no dia-a-dia a colombofilia. Na realidade, corre um vento de pessimismo à volta da colombofilia tradicional e vemos, ano após ano, o desaparecimento acentuado de praticantes, o que está em contramaré em relação à colombofilia comercial. A tradicional assenta numa pirâmide em que tem o topo da pirâmide tem a Federação Portuguesa de Colombofilia, que é uma entidade robusta, bem estruturada, tem no patamar intermédio as associações, algumas com muitas dificuldades, outras razoavelmente estáveis, e no patamar de mais baixo da pirâmide, as coletividades, essas quase todas moribundas, muitas ligadas já ao oxigênio e com muitas dificuldades no dia-a-dia. Na realidade, quando falou que eu fiz algumas candidaturas, quer à Federação, quer à Associação, eu aí tive que aceitar a realidade dos factos. E percebi, na altura, que o status quo da colombofilia era a favor do modelo que tinha, do modelo existente, que é aquele que se pratica há 40, 50 anos, porque a única coisa que evoluiu foi a área digital. A área digital evoluiu muito, a área comercial, os produtos e os suplementos na colombofilia também evoluíram e o conhecimento do colombófilo em relação à utilização desses factos também evoluiu bastante, mas o processo nas coletividades de funcionamento é o mesmo há 40, 50 anos. Eu recordo-me que na altura, quando fiz a primeira candidatura à associação e fui presidente, implementámos
algumas mudanças que na altura diziam que era impossível, que não iam ser aceitos, e foi o grande passo para que nós, aqui no Distrito de Porto, conseguíssemos chegar quase aos 4.000 quilombófilos. Foram as concentrações, foram as soltas únicas, foi o abobramento dos pombos nos caminhões, houve alterações de processo que eventualmente vieram beneficiar muito a comofilia. A partir dali, no processo desportivo, nunca mais tivemos evolução nenhuma. Mantemos os tradicionais calendários, os métodos, com algumas inovações aqui no Distrito de Porto e outros distritos, já fraturaram o distrito, porque uma parte dos quilombófilos praticam a sul, outros praticam a leste. Não era inovação, porque quando fui presidente fizemos esta divisão de leste-sul, mas fizemos metade da campanha para sul e metade da campanha para leste, ou seja, todos os quilombófilos voavam no mesmo recinto. Não houve mudanças nenhumas, mantemos-nos agora com um espírito muito seletivo e preocupante na defesa do pombo correio, mas esquecemos que sem quilombófilos, sem coletividades, não temos pombos correios. E neste momento não há nada que proteja o quilombófilo. Faz determinações que não beneficiam o quilombófilo, que o desmotiva a praticar a comofilia e que o faz abandonar a comofilia. Se não vejamos, ser quilombófilo hoje em dia é ter que se dedicar aos pombos 365 dias, é o normal, é aquilo que ocorre na lenga-lenga da comofilia, mas tem que ter uma dedicação do dia 1 de janeiro ao dia 30 de junho, contínua, todas as semanas. Até o São Pedro e as condições climatéricas nos ensinam que devíamos ter outro tipo de postura. Se não vejamos, este ano aqui no Distrito de Porto, até tivemos alturas que, pura e simplesmente, não se fez comofilia no fim de semana porque cancelaram-se os concursos. Depois até fizemos dobradinhas, fizemos concursos juntos de fundo e de velocidade. O que quer dizer isto? Que é preciso coragem nas associações de redução do tempo de prática desportiva. Ou seja, esta malta nova que vem para a comofilia, quando se percebe que durante 6 meses não tem vida social, não tem vida familiar, não tem vida diária, rapidamente abandonam a prática da comofilia. E o que nós precisamos é de redução do timing desportivo, ou seja, da prática desportiva. A prática desportiva deve começar a meados de fevereiro, a princípios de março, e no final de maio devia estar terminada. Devíamos fazer dobradinhas, concursos de velocidade de meio fundo, aproveitar os feriados, aproveitar tudo, porque o que está estipulado é que tem que se preparar os pombos daquela forma, daquele método, e se mudar, não se consegue praticar comofilia. Isto é preciso alguma coragem, era isso o princípio das minhas candidaturas. Quer na associação, na última vez que quis candidatar-me à associação, o grande princípio era o semiprofissionalismo dentro da associação. Ou seja, quando se falou que era vontade nossa de que os motoristas teriam que ter uma atitude mais proativa dos carregamentos e horários muito mais facilitados para as coletividades, foi um desaforo, foi algo de incomum, e a verdade, perdemos poucos votos, mas a intervenção de motoristas naquela altura junto dos amigos e das coletividades foi muito forte para reconverter o contrário. Se pretendia tirar trabalho aos quilombófilos Nós pretendíamos ter concentrações muito mais
fechadas, em que os motoristas ou elementos que a gente contratasse colaboravam nos carregamentos, facilitando a vida às coletividades, porque as coletividades agora já vão conseguindo fazer algum intercâmbio entre coletividades e já são 2 de cada lado para ajudar o carregamento, porque senão tinham que ir 4 columbófilos ou 4 elementos de cada coletividade para processar o carregamento. Outra das questões dos carregamentos e que faz com que se crie aqui um pouco de especulação é o facto de quando perguntei porque é que há carregamentos que se fazem às 3, 4 horas da tarde e passado uma semana ou 2 semanas, por conveniência, já se faz às 10, 11 horas da noite. Porque é que nós nos concursos de velocidade sistematicamente não fazemos carregamentos tardios, porque as estradas são boas, os caminhões chegam rapidamente aos locais de solta, e facilitar a vida a quem pratica a comofilia. Porque, eu sou presidente de uma sociedade do distrito, que é o Grupo Columbófilo de Alfena. Nós tivemos este ano carregamentos, encestamentos, às 7 horas da tarde. Às 7 horas da tarde, em dias de trabalho. Quem trabalha sai às 6, 6 e meia de trabalho. Tem meia hora para carregar, encestar os pombos e levá-los à sociedade. Isto cria muito stress nos columbófilos e naqueles que não têm grande motivação já para a comofilia é mais um fator de esmorecer a vontade de praticar. Outra das questões, sistematicamente, em lugar de se fazer, hoje quase todas as coletividades têm carrinhas de transporte. E em prol da defesa do pombo, em prol da defesa do columbófilo e em prol do funcionamento da coletividade, em lugar de fazer 2 ou 3 concentrações, fazer uma no centro dessas concentrações, em que toda a gente leva à mesma hora, levam os pombos à mesma hora e seria uma forma de não prejudicar muitas vezes o existimento de umas coletividades a outras. Houve promessas de que iam inverter as concentrações, primeiro carregavam de norte para sul e depois seria de sul para norte, para minimizar o efeito durante as... O importante era minimizar para todos, uma concentração única, quem faz... Resolvia-se o problema, não é? Como diz? Resolvia-se o problema com uma concentração. O problema da questão da prática, para quem tem dificuldades de trabalho e que não consegue cooperar com as horas que lhe são impostas. Como disse atrás, era importante que nos concursos de fundo começar a haver provas de dobradinhas. Dizem já, porque não temos transporte para todo, transportes que era para fazer o fundo e fazer as provas a sul ou a leste, conforme elas estivessem. Mas sim, atualmente, com este tipo de organização, é um facto que na última dobradinha a Associação do Porto pediu uma galera emprestada à Braga, que está ali fora. A solução disto, muitas vezes, era que pelo menos fazer 3 dobradinhas. Numa altura ia uma parte do distrito, na outra parte, mas isto também vai ser resolvido a breve trecho, porque com a perda contínua que estamos a ter de columbófilos, daqui a pouco, meia dúzia de anos, e aqui no Distrito do Porto, 3 caminhões até São vão ser demais. Espero que não, e tenho... eu sou daqueles que defendo que a comofilia é como a fé. Às vezes é preciso dar ali mais um alimento qualquer para que a gente tenha mais fé e coragem no facto, e a comofilia precisa também de alguma coisa mais. Mas precisava de haver aqui um volte-face, de não pensarem só na proteção do pombo-correio, mas também proteger o columbófilo, o praticante, porque é extremamente importante que o praticante exista, porque sem ele não há pombos-correio. Naturalmente que isto faz aqui uma clivagem com os métodos antigos, mas os velhos de Restelo é que estão a imputar na comofilia um bocado esse tipo de dificuldades que estamos a ter, porque é preciso abrir novos horizontes.
criar novas expectativas e não se esquecer que a comofilia nas associações necessita de um novo alento, precisa de um novo pó que estimule isto, que qualquer coisa que faça modificar a pertença. Eu vejo na minha coletividade, nós vamos mantendo um ritmo de quase, nos últimos 6 anos somos quase sempre a sociedade maior do distrito, porque mantivemos sempre um estímulo diferente de participação. Nós todos os dias à noite, na sociedade do Grupo Colombófilos da Alfena, uma dúzia de colombófilos discutem problemas da comofilia e falam do processo colombófilo. E eles, sente-se muito neles a vontade de que é necessário fazer algo de diferente, fazer algo que seja mais atrativo e não penalizante. Eu recordo-me quando foi as últimas eleições para a associação, a grande preocupação dos colombófilos era as concentrações, os horários das concentrações, as dificuldades que têm, que obrigavam muitas vezes a encerramentos muito prematuros, a horas muito cedo, porque quando os encerramentos na coletividade são às 2 horas da tarde, os colombófilos ao meia-dia, meia hora, têm que encetar os pombos. Isso o que é que leva? Não faz vida familiar, não pode almoçar em casa ou com a família, anda num corre-corre, depois vai para a sociedade, passa a tarde toda no encerramento e quando dá por ela, lá se foi mais uma tarde e lá foi mais uma vivência social que ele perdeu. Portanto, isto é preciso que eu concordo com tudo isto, de que há algo que é preciso modificar, mas para isso é preciso alguma coragem e é preciso que se ouçam as vozes dos colombófilos e daqueles que estão participando. Eu já não defendo essa história de colóquios, porque aqui há uns anos atrás fizemos um colóquio nas Caldas da Rainha, onde saíram normas orientadoras para a comofilia de muito interesse e depois morreu tudo na gaveta, não é? Na gaveta não se fez nada. O que eu acho é que é preciso dirigentes com coragem, à procura da melhoria, da solução para a comofilia, para o desporto colombófilo, que faça aqui um volte-face nesses critérios, que reduza o timing da prática desportiva, que no meio da campanha desportiva tenha um fim de semana, que pare um fim de semana para que se crie qualquer possibilidade de saída, porque um colombófilo que comece com esse sistema, para estar sempre ativo, não pode ter um batizado, uma comunhão, não pode ter um casamento, não pode programar nada na família, porque naquele fim de semana vai estar ocupado com os pombas e não tem nada mais tempo para outras questões. É importante haver uma reformulação de todos estes fatores. Portanto, mas dizem-me logo, que é como dizia na altura, como é que é possível, se as dificuldades económicas neste momento são grandes e a sobrecarga dos preços das grades nas coletividades, o pressário que se utiliza para a prática da comofilia cada vez é mais acentuado, e eu na altura tinha uma solução. Eu tinha uma solução que era fazer 2 derbys da associação, um aqui no Porto, outro em Vila Real, onde é que já há lá um pombal próprio para isso, criar 2 derbys na associação, e a rentabilidade desses 2 derbys iriam contribuir para o desporto colombófilo, para as coletividades. A fórmula era muito simples, as coletividades teriam que entregar um número de pombos, 10 ou 20 pombos, conforme o estímulo e a vontade, era a participação das coletividades, e o retorno seria os valores baixarem drasticamente as caixas, as grades, reduzir drasticamente a prática do desporto colombófilo
Mas, pronto, não aceitaram, não quiseram, entenderam que outros caminhos eram mais importantes, que o sistema de não tocar no modelo que é aquele que era o mais interessante, e a verdade é que nós vemos cada vez mais uma associação que já chegou quase, quando eu fui presidente, quase chegámos aos 4.000 colombófilos. Neste momento, não sei se temos 1.500 praticantes da colombofilia. É o desporto que os colombófilos escolheram, são regras diferentes de ver a colombofilia. Eu, pessoalmente, acho, como comecei por dizer, a colombofilia tinha uma possibilidade, a colombofilia tradicional tem uma possibilidade de ser praticada sem grandes problemas, desde que a colombofilia comercial ajude a essa colombofilia tradicional a viver de outra forma. Naturalmente que isto obrigaria a criar se calhar mais postos de trabalho nas associações, a criar mais um profissionalismo mais abrangente, porque aquela velha desculpa que me dizem de que os dirigentes acabam por, ao fim de semana, ou chegam a casa depois da meia-noite, ou chegam a casa depois nunca vão jantar a casa, porque os dirigentes assim querem. Tudo tem que evoluir. E nós, se quisermos que a colombofilia dê um passo em frente, também temos que nos adaptar à realidade. Vejam bem que a colombofilia comercial cresceu, está de vento em popa, está bem organizada, mas esta colombofilia comercial devia reverter para a colombofilia tradicional os valores que tem conseguido atingir. Não há, da parte de dirigentes, não tem havido capacidade para poder misturar e tirar daqui os dividendos necessários para que a colombofilia tradicional possa ser praticada de outra forma, de muito mais acessível e com muito mais abrangência para os praticantes. Se continuarmos no sistema, mantendo esse status quo que existe, provavelmente nós vamos caminhando lentamente para o declínio, e este pessimismo que existe na vontade das pessoas cada vez se acentua mais. Exato. Portanto, a desmotivação é tipo, entre aspas, uma doença, é uma sensação que passa de uns colombófilos para outros. E nota-se em todas as... porque aquilo que é essencial para que a colombofilia possa dar um passo em frente, cai todos os dias. É as dificuldades no ajustamento, é os horários de ajustamento, é os carregamentos, é as dificuldades que existem. Eu, por exemplo, até posso dizer que na altura uma das promessas que fazia era tirar as grades de ferro, passá-las para grades de plástico, criaram molhentos problemas em relação às grades de plástico, e agora a grande maioria anda a comprar grades de plástico porque são mais leves, têm todas as condições de funcionalismo para a prática desportiva, e diminuía drasticamente ao peso de quem tem que carregar todos os fins de semana as grades. E, por exemplo, na minha cidade, que são sempre à volta de 35 a 40 grades, têm que ser carregadas todas as semanas, e já não é qualquer um que pega nas grades, já tem que ser gente que o colombófilo tenha capacidade motora própria, porque senão elas ficavam lá todas no sítio. Portanto, o que eu antevejo é, se um dia a colombofilia tiver só praticantes acima de 60 anos, essas grades vão ficar muitas vezes na coletividade, porque não há ninguém que as meta nos caminhões. Tem que se profissionalizar essa vertente, não é? É importante, porque era a grande aposta era a semi-profissionalização dos carregamentos e as concentrações únicas, como também era as áreas geográficas da prática de colombofilia. Portanto,
teria que haver aqui uma mudança estratégica das áreas do desporto. Portanto, isto de se andar a concorrer e disputar com longitudes e com coordenadas completamente diferentes, teriam que ser diminuídos esse processo nas áreas geográficas, que era extremamente importante. Mas pronto, optaram por outras opções, mantendo a comofilia que estava, pensavam que era o melhor método, e eu tenho que respeitar, porque, como tudo, acho que a maioria tem sempre a razão, e desta vez tive que aceitar o facto. Claro. Muito obrigado por esta sua importante intervenção. Quer-nos partilhar com quem nos está a ver alguns dos momentos mais marcantes da sua vida como colombófilo? Sim, olha, há um bocado falaste nas distribuições de prémios, que saudades eu tenho dessas distribuições de prémios, em que o campeonato distrital o primeiro ganhava um automóvel. Foi um dos fatores que contribuiu para a motivação dos colombófilos. Mas isto só acontece quando existe vontade de fazer, porque nós fizemos campeonatos distritais em que quem ganhava ou quem estivesse nos primeiros lugares chegava a casa com um prémio que a família ficava toda contente com ele. Portanto, e essa motivação, dizem-me logo, mas é que agora não há dinheiro para isso, não temos rendimentos que cheguem para isso. Porquê? Porque está tudo gasto nas concentrações do dia-a-dia de levar os pomos de trazer, que é os caminhões, os motoristas, os dinheiros são sempre acentuados e gastos nessas etapas, e, portanto, não temos hipótese de ter dinheiros para depois fazermos atribuição de prémios significativos. Se não, vejamos, nós chegámos a fazer provas de Málaga, depois foi Málaga, quase levámos 40 mil pomos na Espanha. Agora levo 12, 15, 13, 16, não passo disso. 40 mil pomos. Porquê? Porque as pessoas habilitavam a querer mandar, porque sabiam que os prémios eram chorudos e eram participativos. Mas então como é que a gente podia fazer isso? Pode, é muito simples. Se conseguíssemos diminuir a carga das coletividades no pagamento das grades, com outros métodos, como eu anunciei atrás, facilitando as coletividades a ter mais fundos de maneio para ter prémios mais estimulantes na coletividade. E a associação conseguisse ter rendimentos com os derbys que organizasse para ter possibilidades de atribuir prémios chorudos, estou convencido que a comofilia dava um salto outra vez qualificativo. Foi qualificativo e quantitativo. Era essa a minha premissa na candidatura, quando disse que eventualmente, se fizermos 1.500, que no prazo do mandato ultrapassávamos os 2.500, que apareciam de novo colombófilos. Agora, nós tínhamos que os estimular para isso. Não foi dado. Não se dão passos nesse sentido, não se pode a grande motivação na altura foi colocar, e se não reparem, a grande preocupação foi baixar imediatamente às grades, baixar a tudo que era preço que a comofilia, e arranjar métodos que suplantasse esse facto. Não tínhamos essa comofilia comercial que há agora de prática de derbys, mas conseguimos, na altura, aumentar o número de pombos para que, eventualmente, tivéssemos rendimentos para poder fazer os prémios que fazíamos. Como é que conseguíamos isso? Foi como disse atrás, a redução dos preços praticados na associação, baixámos tudo que era prática de intercâmbio entre as coletividades e a associação e estimulámos a participação. Na altura, fui um dos grandes responsáveis pela massificação da comofilia. Penso que, se calhar não foi um passo bem conseguido essa massificação,
porque levou a decalagens entre colombófilos muito acentuada, mas foi um andamento que se impôs à comofilia de praticantes, que chegámos a organizar viagens para assistir a soltas em Faro, de avião, em que levámos colombófilos daqui e lá para ver assistir à partida dos seus pombos, e que isso motivava toda a comofilia a andar à procura de um objetivo de que era os prémios, que eram significativos. Mas isso só se conseguiu porque também tivemos muita colaboração das coletividades e muita colaboração dos colombófilos praticantes na altura. Aderiram, enviavam muitos pombos e nós chegámos a ter 9 caminhões na estrada, sempre em andamento. Chegámos a, como disse atrás, ter soltas de Espanha com um número significativo de participantes. Chegámos a fazer essa solta de Faro quase com 100 mil pombos a ser soltos ao mesmo tempo, mas isto só foi possível porque na altura se empreendeu um mecanismo inverso ao que atualmente existe. Como eu referi no início da nossa conversa, neste momento temos o topo da pirâmide robusta e temos o fundo da pirâmide da colombofilia degradado. Os colombófilos e as coletividades são o peso pesado neste momento da colombofilia e não têm estímulos e não têm vontades para prosseguir. Era preciso que houvesse uma concertação, mais aqueles postos para acreditar da fé da colombofilia, que houvesse aqui uma mudança estrutural diferente, que alguém quisesse correr este risco para ver se eventualmente havia um volte-face na colombofilia, mas para isso é preciso homens de coragem, homens que tenham vontade de se estruturar e não agir muitas vezes superficialmente. Se não vejamos, ainda nos últimos tempos, tudo se preocupa com a proteção do pombo-correio, é a federação, é as associações, toda a gente muito preocupada com o pombo-correio, mas ninguém se preocupa com o colombófilo, nem com as coletividades. E, se não vejamos, as coletividades dependem dos colombófilos. Os colombófilos não estando motivados, não aparecendo e não participando, as coletividades degradam-se. E sem colombófilos, as coletividades fecham. Nós, já aqui no Porto, fomos 107 coletividades, neste momento estamos reduzidos a 60 ou 70, não faço ideia. 60, à volta de 60, sim. 70, portanto, já vejam lá onde é que ela é. E muitas dessas estão presas por arames. Por arame, um ou dois diretores que estão. E quando esse diretor terminar, também acaba as coletividades. Até é urgente, realmente. É preciso que algo que, se quiserem que a colombofilia seja reativada, tem que haver aqui uma coragem muito forte para a mudança. Muito forte para a mudança. Se continuarmos com esse status quo de mantermos o que está, não ter coragem de mexer, temos que ser iguaizinhos ao que era o passado, fazer tudo como era o passado, para não se mexer com nada, com medo de que alguém fique melindrado, nunca mais vai. É preciso uma coragem. Cortar com o passado, ver o que é preciso vantagem. O mundo hoje em dia indica-nos para outros fatores. As pessoas, os colombófilos, têm outras vivências que não é só colombofilia, e é preciso que a colombofilia se adapte a essas novas exigências. Modernizar a colombofilia para a forma de vida atual. É fundamental. Adaptar a colombofilia à vida atual. Começa pela redução do tempo de prática desportiva, começa pela facilitação da entrega nas coletividades dos pombos, começa pela motivação dos prémios chorudos, e não é os prémios da uva mijona, como se costuma dizer, que se praticam, não é só
a determinada altura, aqui no distrito, preocuparam-se para ter uma festa final, ter lá muita gente, entregavam diplomas a uma pessoa, para as pessoas ir buscar um diploma. É preciso muitos diplomas, muitos prémios, é preciso prémios que eventualmente tragam recordações. Eu tenho a certeza que aqueles columbófilos do tempo antigo, como eu, que eu considero alguém que já estou aqui há muitos anos, na prática desse desporto, e que tenham recordações boas. Há um bocado falámos das distribuições de prémios no Casino da Póvoa, os shows que se fazia, a entrega de prémios chorudos, que sim, motivavam... Foram momentos marcantes da columofilia distrital, não há dúvida. Não é? Portanto, se querem que a columofilia tenha mais um passo para a frente, é aproveitar as oportunidades e não nos restringirmos àquilo que é a lenga-lenga do costume. Claro. Vamos virar um bocadinho o teor da conversa. Proponho falar do standard. Sei que tem um carinho especial por esta vertente da colombofilia. Já classificou numa Olimpíada, pelo menos. Duas Olimpíadas. Já fui juiz olímpico, fui primeiro juiz olímpico, campeão olímpico, foi quando fomos primeira vez campeões olímpicos, foi em Utrecht, na Holanda. Eu era o juiz olímpico designado por Portugal. Claro. Depois voltei a ser juiz olímpico em Dortmund. Claro. E atualmente é presidente do Conselho de Arbitragem. E neste momento sou presidente do Conselho. Como analisa... Temos aqui Diga. Algo que nos faz criar uma motivação, que é as Olimpíadas em 2028. As Olimpíadas vão ser em Portugal e como vocês já se perceberam, Portugal ultimamente, nas últimas Olimpíadas, fica sempre muito mal classificado. Não é por falta de pombos, é por falta de modelo. A columofilia em Portugal, na área do standard, teve resultados fabulosos, foi 2 vezes campeão olímpico, manteve-se nos primeiros lugares durante alguns anos e deixou de ter porque as pessoas deixaram de acreditar. Ou seja, nós tínhamos um naipe de juízes olímpicos do melhor que havia. Os nossos juízes olímpicos chegavam às Olimpíadas e brilhavam nas classificações e tinham resultados espetaculares. Mas não descansaram enquanto destruíram o standard. É tal questão. Primeiro, quiseram mudar os pombos. Os pombos não têm que mudar. O modelo é que tem que se adaptar. Quiseram mudar, começar com as galinhas voadoras, com os sistemas que existiam, a penalizar, fizeram caça às bruxas a quem praticava o standard, e hoje o resultado é que estamos na prateleira de baixo da columofilia mundial. Se quisermos voltar outra vez ao top, e é possível, porque nós temos pombos, nós temos qualidade de pombos que possam eventualmente estar na parte de cima, mas para isso é preciso fazer o reverso da medalha, ou seja, o Conselho de Arbitragem neste momento, junto à Federação, apelou com um programa que indicou para que Portugal volte a ter capacidade de discutir o standard olímpico. Estamos a aguardar que a Federação nos dê a resposta necessária, porque é importante que a Federação tenha interesse em voltar a ser, porque se a Federação não tiver esse interesse, nós não temos hipótese de lá chegar. Porquê? Porque não é só classificar os pombos nas alturas, é preciso fazer reuniões com columbicultores, chamar os columbicultores outra vez à possibilidade de ter pombos para disputar o standard.
é preciso criar modelos de prática desportiva no standard, para pombo standard, que permita eles obter resultados que classificações mínimas, ir às Olimpíadas. Sim. É preciso estimular os combrecultores a terem de novo borrachos e que esses borrachos tenham provas adequadas para se poderem classificar para as Olimpíadas. Porque hoje em dia não chega só a ter a classe olímpica de machos e de fêmeas standard, é importante também ter uma classe olímpica de machos e de fêmeas borrachos, porque o somatório das duas classes é que vai dar a atribuição do lugar olímpico. E, portanto, Portugal ultimamente nunca tem levado nada, ou que leva é muito mal classificado, e os resultados é que nós aparecemos sempre no fundo da tabela. Já houve, por parte da Federação, a intenção de fazer campeonatos de borrachos em setembro, outubro, e eu posso falar à vontade disso, porque o único campeonato de borrachos aqui do Distrito de Porto foi feito na minha sociedade de Alfena. Foi das coisas que mais saudades deixou de não continuar a ser praticado. A Federação, na altura, ofereceu 1.000 euros para a realização desse campeonato, e os columbófilos aderiram e fizemos o campeonato. Qual é o problema de não continuarmos? É que nós, com o método que temos de prática desportiva, ninguém pode tirar borrachos em junho, maio ou junho, porque só no final de junho é que pode tirar borrachos para poder habituar e, portanto, praticar. Esse campeonato de borrachos dá passos enormes a cada columbófilo. Consegue num ano escolher casais reprodutores. Consegue num ano fazer tudo, no mesmo ano, conseguir selecionar borrachos para a próxima campanha esportiva. Posso dizer aqui que os borrachos que ganharam no campeonato de borrachos que a Alfena organizou foram dos melhores pombos no ano seguinte no campeonato geral que realizámos. Portanto, e deu-se um passo, aquilo que demorava 2 anos a conseguir-se, conseguiu-se fazer num ano com a prática desse campeonato. Esmoreceu a Federação no ano a seguir, a Associação aqui no ano a seguir, se calhar com problemas de protagonismo que a Alfena tivesse conseguido, quiseram logo assambarcar o campeonato e o resultado foi que acabou. Nunca mais fez. Não quiseram que a Alfena continuasse com o processo, quiseram ser a associação a resolver os factos. Não deu continuidade. Não deu continuidade e morreu ali. Portanto, o standard, neste momento, como se compreende, está numa fase desmotivadora dos juízes. Os juízes sentem-se que não são reconhecidos pelo trabalho, porque um juiz classificador é alguém que a partir do mês de setembro até ao fim do ano, quase todos os fins de semana está tomado com preocupações. Ou é reuniões na associação, ou é reuniões na federação, ou é classificações locais, ou é concelhias, ou é distritais, ou é nacionais, praticamente anda neste rambo-rambo. E, portanto, tem que haver uma dedicação dos juízes, tem que haver uma boa vontade de participação, e tem que ser reconhecido por esse mérito. Felizmente que ainda temos uma dosata, duas dúzias de juízes desses que se dedicam de alma e coração ao desporto columbófilo e têm vontade de continuar a prática desta valência. Porque o standard não é a parte competitiva, não é o sport. O standard é uma valência da comofilia que obedece a outros parâmetros classificativos e que é necessário ter uma prestação diferente. Portanto, eu acredito que a Federação vai querer, em 28,
ter uma boa prestação olímpica, que vai querer que o standard seja reconhecido adequadamente e que, portanto, vai colaborar com colocando algumas facilidades na prestação daqueles que eventualmente possam contribuir para o standard. Como disse atrás, não é só os juízes, é também os columbicultores. É preciso que essa gente que prestou um serviço enorme a Portugal para conseguir os feitos que conseguiu, voltar a terem a sua possibilidade de participar, tudo dentro da legalidade necessária, e que Portugal possa reunir um naipe de pombos ao nível daquela que ainda levámos este ano, que foi a terceira melhor pomba olímpica na classe standard. Portanto, se nós ainda temos pombos que chegam ao pódio, claro, é natural que, se colocássemos a abertura para todos os columbicultores, se calhar iríamos ter mais oportunidades. É evidente que alguns são resistentes, como é este Zé Daniel do Algarve, que é um resistente, que vai combatendo toda esta dificuldade, assim como o Asas de Estremoz, que vai mantendo também a sua prática, mas que sempre com um dedo apontado aos feitos que eles fazem. Portanto, é preciso motivar estes columbicultores, é preciso criar condições para que os pombos possam ser classificados, é preciso legalmente fazer todas estas questões, sem atributos de dificuldade, mas acreditando que, se a Federação entender, acreditando que nós podemos ter de novo capacidade de discutir o pódio olímpico. Podemos ter, porque, se não vejamos, aqueles que neste momento ganham nas Olimpíadas foram aqueles que aprenderam com nós. Foram aqueles que vieram a Portugal ver o método que nós tínhamos, ver as fórmulas que nós tínhamos, para praticar lá, de forma a poder conseguir chegar ao top. E hoje estão lá em cima, não há dúvida nenhuma. A Polónia, a Alemanha, são os que discutem, porque aqueles que, do tempo que nossa luta, que era a Roménia desapareceu porque também fizeram a mesma perseguição que fizeram a República Checa. A República Checa, mas pronto, é o que temos, é a realidade que temos, e se quisermos inverter todo este fator, temos que acreditar. As ideias do Conselho de Arbitragem já foram partilhadas com a Federação. Agora estamos a aguardar resposta, para até pedimos uma reunião com a direção da Federação, no sentido de alinhavar esse processo e ver até que ponto a Federação está na disposição de ajudar a voltarmos a ter um standard no top. Com certeza que dará uma... Eu acredito que sim. Tanto é que iremos ter em 2028 a Olimpíada na cidade de Aveiro, e é importante Portugal conseguir organizar-se para conseguir uma boa prestação, não é? Espero que sim. No standard. Doutor Nogueira dos Santos, ia-lhe pedir uma mensagem final aos colombófilos do distrito e a de todo o país. A mensagem final é sempre a mesma. Acreditem que todos juntos, se quisermos, podemos fazer a columbifilia um desporto atrativo, motivado e de orgulho. Portanto, meus amigos, é preciso homens com coragem, diretores com vontade, porque a columbifilia continua a ser um desporto muito motivador, muito interessante. Agora, compete-nos a nós, àqueles que têm poder de decisão, ajudar os colombófilos a atingir os objetivos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que me deram, falar um pouco de columbifilia. Sei que é preciso muito mais do que isto,
mas o carinho especial que eu tenho pela Clomofilia faz-me sempre transbordar estas ideias e demonstrar aquilo que eventualmente não foi reconhecido no tempo certo, mas continua no ar. Muito bem. Dr. Nogueira dos Santos foi a voz de hoje. Muito obrigado pelo seu contributo na edição 11 do programa Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. Muito bom dia e até sempre. Muito obrigado. Até sempre. Obrigado.